Mas e aí, tudo bom contigo? Como é que tu tá? Tô bem, você. Primeiro, obrigada, viu, pelo convite, de verdade. Eu sei que foi através do Silvestre, que é um querido, né? Ele é um. Você é da mesma cidade que ele? Eu sou de Recife também, sou sim. E tu já era um alvo meu, já, sabe? De Olha. ver. Um alvo, parece que eu tô. Parece alguém que tá querendo sequestrar alguém. Você já era um alvo meu. Mais um episódio do Repercuta chegando. Eu sou Jade Tavares. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Por aqui eu sigo me cuidando, sigo tomando os cuidados que a gente já sabe, que já viraram rotina, né? E é muito bom trazer mais um episódio aqui, mais um bate-papo. Consegui trazer uma pessoa pra cá que já era uma ideia minha antiga, né? E aí aproveitei também os contatos que a gente vai fazendo ao longo da produção e foi possível trazê-la pra cá também para o Repercuta Podcast. Eu tô falando sobre a baterista Marina Marques. A gente trocou uma ideia sobre bateria, sobre gestão de carreira também e as mudanças e histórias que a gente passa na vida. A Marina é de São Paulo e iniciou seus estudos aos 10 anos. Ela começou tocando teclado, mas depois passou para bateria. E a carreira dela, como vocês vão perceber aqui nesse papo, é marcada por mudanças. Isso porque ela iniciou em eventos religiosos, mas logo passou a realizar outros eventos, desde workshops, gravações, a vida na noite, nos bares, acompanhando artistas independentes e também a experiência que ela tem com televisão. A Marina também é especializada em marketing e aí por conta disso ela tem esse trabalho voltado com branding para músicos. A gente também fala um pouco sobre isso para você que está começando a tocar agora ou não, ou que já tem uma carreira de certo tempo, mas que deseja aprender um pouco mais sobre essa coisa da gestão de carreira. Esse episódio é para você. A Marina dividiu bastante conhecimento aqui com a gente. Em 2020, ela lançou os seus e-books com o tema Pense Fora da Caixa, onde ela traz dicas e também divide um pouco da experiência que ela tem com essas qualificações, atrelada, claro, à vida como musicista. Então é isso, episódio 33 aqui do Repercuta. Vale lembrar que o podcast tá presente em todas as plataformas, as principais. O link tá na bio do Instagram. Tu pode bem me seguir lá no Instagram, o jade.tavares. Segue a Marina também, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, vamos para essa conversa muito interessante, de muito aprendizado também, com a Marina Marques. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, Marina, te agradecer por ter aceitado o convite também. E seja muito bem-vinda aqui ao Repercuta Podcast, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, de verdade. Marina, tu começou teu contato com música, eu fiquei curioso, porque tu começou aos 10 anos, né? E aí tu tem essa... Na tua trajetória eu percebi que tu tem não tem medo de mudar, né? Não tem receio. E eu fiquei até pensando, assim, eu lendo teu material, vendo tua trajetória, essa coisa de sair do teclado pra bateria, de sair do turismo pra música. Como é que foi isso? Sou uma pessoa muito agitada, para começar. E eu não gosto de mesmice, que acho que a grande maioria das pessoas não gostam de rotinas. Mas o meu aconteceu assim, como eu e minha irmã sempre participávamos de igreja, enfim, grande maioria dos músicos iniciaram na igreja, e comigo não foi diferente. Então, ela começou cantando na igreja e acompanhava, e aí surgiu a oportunidade de eu começar a fazer aula de teclado. Fiz umas 3, 4 aulas, teclado achei assim muito parado, enfim, desisti. E meu pai já tinha comprado o teclado, que sempre instrumentos no Brasil sempre foram caros e dificilmente vai mudar isso, né? Falei, poxa, não é isso. Aí, só que nesse meio tempo apareceu um baterista na igreja que percebeu minha aptidão para isso, o quanto eu gostava e se disponibilizou a dar aula para mim, de graça. Que massa, velho. Só que eu só vou comprar bateria quando seu professor vier em casa e falar, pode comprar, porque é um outro investimento, né?
E eu, pequenininha, ele executava através das apostilas do Duda Neves, então foi uma grande escola que eu tive mesmo, e aí esse professor me ensinou muito bem, e eu passei as apostilas rápidas, assim, estudando, e aí ele veio até um dia em casa e falou para os meus pais, pode comprar bateria. E nós fomos, compramos, e desde então, os 10 anos, eu continuei tocando. Isso se prolongou. Em alguns anos eu continuando tocando na igreja, nada profissional, não tinha saído para o meio secular ainda. Uhum. E aí eu já fui para a faculdade, porque eu já acabei com 16 anos, eu já praticamente entrei na faculdade e comecei a fazer turismo. No primeiro ano de turismo, eu já comecei a trabalhar na área. E para quem é dessa área de turismo, sabe que é uma vida mais doida que de músico, porque cada hora você está num lugar, são muitas culturas, sua casa vira um hotel, inverte, né? Sua casa que vira um hotel. É verdade. E eu fui me afastando da música. E sempre eu sempre gostei muito, mas me afastou, porque o dia a dia não tinha como. E aí chegou um tempo da minha vida que eu falei, não, eu preciso voltar no que eu amo. Não que eu não ame turismo, mas me abriu grandes janelas de oportunidades, estudei, foquei bastante nessa área, fiz pós-graduações, enfim, me abriu muita mentalidade. E aí eu falei, poxa, eu vou virar a chave e voltar para a música. E aí desde então eu voltei para a música. Faz 6 anos, literalmente, que a música está como plano A da minha vida. Na tua saída da igreja, houve alguma resistência? Como é que foi a coisa de você sair do meio religioso para tocar na noite? Como é que foi isso? Na verdade, não teve nenhuma particularidade, nenhuma ruptura brusca, assim, entre eu e a igreja, porque foi muito saudável. Eu me distanciei pelo meu trabalho, né? E eu nem frequentava mais depois. E aí, quando eu já estava no turismo, que eu fui para a área da música, né? Que eu virei a chave de profissão, essa transição, eu já sabia muito bem o que eu queria na área da música. Eu falei, poxa, eu estudei o cenário, né? Porque eu estava totalmente estabilizada financeiramente. E aí, quando eu fui para a área da música, eu falei, que cenário que eu vou entrar? Quanto eu vou ganhar por mês, né? Porque eu não estava no meio secular, eu não sabia como que virava a noite, os bares, as gigs. E aí eu fiz contatos e eu falei, quer saber, eu vou montar uma banda de baile. E aí eu me uni a outros músicos, viramos sócios e montamos essa banda de eventos, né? Como eu já trabalhava um pouco com eventos também no turismo, eu já sabia mais ou menos alguns macetes, alguns tipos de contratos, quais caminhos, né? E aí a gente começou e não teve nenhum problema, não. Pelo contrário, eu acho que o músico que faz saudavelmente a sua profissão não tem por que não levar, através da sua honra, né, de trabalho, dinheiro para casa, colocar o pão de cada dia na mesa, não tem problema em relação a isso. Dos professores que tu estudou, as aulas, música nunca para de estudar, né? Mas quais tu poderiam destacar? Se tem algum que tenha sido marcante para tu nesse sentido, na tua trajetória e tal? Com certeza, eu acho que faz parte do músico estudar a vida inteira, né? Eu sempre comento até nas lives que eu faço, e a gente tem que honrar também aqueles que nos ensinam. E dentre esses, o primeiro professor meu foi o Marcos Hodgson. Hoje ele já faleceu, né? Era um jovem que tocava muito bem. No entanto, ele tinha uma relação muito boa com o Duda Neves, né? Até então, porque usava os métodos. Depois disso, quando eu retornei para a área da música, fui estudar com Cristiano Rocha. Recente, eu tive aula com Douglas Las Casas, através do curso dele, e agora estou tendo aula com Darcy Marola, que ele é da mesma linha aqui em São Paulo, né? De baile, ele vivencia muito os meus trabalhos, né? Orquestras, é muito gostoso essa relação com os mestres, né? Quando eu comecei a aprender e eu tive esse olhar para a bateria, eu nunca tinha sentado em uma bateria. Eu fui sentar na bateria na aula. Não tinha pego nunca uma baqueta, não tinha tido nenhum contato, só vídeos, né? Ver pessoas tocando na igreja em distâncias, assim, mas sentado no instrumento, não. Isso me poliu um pouco, né? Obviamente que a gente acaba aprendendo da maneira mais correta, né? Tirando aqueles vícios,
mas estudar é fundamental. Então, eu falo sempre, o músico que deixar de aprender já não é mais músico. Então, é uma caminhada incessante a nossa. Você é de São Paulo mesmo, Marina, da capital? Da Gema. Da Gema. Como é que tem sido esse período de pandemia pra você, hein? Como é que impactou pra tu, sabe? As tocadas, os shows. Mais pra frente a gente vai detalhar um pouco as bandas que tu fez parte, os projetos todos. Mas como é que tem sido esse momento agora? A pandemia, quando o ano passado, 2020, em março, foi anunciado tudo, minha agenda estava lotada, né? Então, a gente conta com os eventos, né? Alguns eventos já estavam pagos. Caramba. Com bandas de baile, geralmente eles reservam, e algumas que eu trabalho já reservam com entradas, né? Pra gente realmente não ter problema naquela data como músico. E foi um impacto. Mas isso me abriu a cabeça ainda mais para entender que o músico ele precisa ter muitas diretrizes na nossa carreira. Eu sempre trabalhei muito esse lado nosso de marketing, né, com o músico. Eu sempre quis unir. E quando a gente fala em marketing, a gente não fala só em publicidade, de apresentar ou só se vender, mas o músico se entender como marca, que é onde a minha especialização em brand, que é o músico se enxergar como uma empresa, ter uma relação com quem contrata, e isso facilita muito na nossa comunicação, e com isso você vai abrindo outros trabalhos, com isso a capacidade de convites que veio nessa pandemia, de lives, eu fiz bastante lives, por coincidência tive o lançamento dos meus e-books, né, que seriam impressos, mas também com a pandemia a editora fechou, eu tive que fazer ele em formato e-book, e fez com que eu corresse atrás, não digo nem corresse atrás, corresse à frente de algo que eu já poderia ter feito, e eu acho que isso foi um despertar, acho que para todos os músicos, e valorizar muito mais a nossa profissão, a quem nos contrata, e isso foi gerando novos trabalhos, novos horizontes. Acho que foi bem, para mim, foi muito saudável. Eu abri muito meu leque, assim, de contatos e de trabalhos também, por incrível que pareça. E agora, voltando, desde dezembro, aqui em São Paulo as coisas estão mais, né, não digo totalmente efetivas, abertas, mas já estão voltando, sim, a agenda já está legal de novo, e assim seguimos. Esperamos que não feche mais nada, né? Nessa coisa da pandemia eu fiquei pensando também, tu parou pra pensar como é que, o que é que vai permanecer e o que não vai permanecer na questão musical, assim, pra show, sabe, pra evento? Tu acha que volta tudo do jeito que era mesmo, sabe? Sei lá, o que é que tu achas? Já, e eu acredito que só tivemos acréscimos. Volta tudo presencial, mas voltamos também com os plus, lives, com as questões digitais bem efetivas, cursos, pessoas que podem vender seus cursos online, não só presencial, porque antes a gente ficava só focado muito no presencial. E hoje a gente entendeu o quê? Você pode fazer um show, eu posso vender um show para Recife, daqui de São Paulo, eu não preciso mais Exato. para Recife. Então a gente tem essas possibilidades agora, presencial, online, mais estruturado. Então, para nós músicos, se soubermos aproveitarmos isso de uma maneira bem saudável, eu acho que sempre vai gerar um plus. Olha, tem essa opção, mas se você não puder, se o orçamento estiver restrito aqui, nós temos essa oportunidade. Então, a gente abre um leque, né? Eu acredito que seja bom para todo mundo. Uhum. Legal. Tu falou isso agora, eu lembrei, hoje eu recebi a divulgação de um evento, mas é voltado para administração, para essa área de quem faz administração. E já tinha, tu falou isso agora, eu lembrei. Já tinha lá na inscrição um valor X da inscrição para presencial e um valor Y para inscrição online, para quem quer ver de casa. É bem isso, eu penso assim também. Abre uma janela e vale muito a pena. Eu confesso que Marina, eu gosto muito do presencial. Workshops, shows, eu gosto muito de sentir isso, né? Mas eu confesso que eu me adaptei ao online e tá tudo bem também, gostei, né? Mas se entre um e outro eu sempre vou opinar pelo presencial. Quando eu vi o teu perfil, Marina, me chamou bastante atenção pela forma como tu se trata, como tu se coloca nas redes.
e também pela tua especialização em branding para músicos e toda essa questão do marketing, né? Assim, de como aplicar para nós músicos, né? E foi um dos motivos que me fez também te convidar. Até vi entrevista tua passada também, fiz a maratona da Marina. Coitado, né? Teve overdose. Como equilibrar as duas coisas, sabe? Porque eu sinto em outras profissões, eu sinto às vezes, e às vezes fica uma coisa meio desequilibrado, sabe? A pessoa é mais um vendedor do que a profissão dele e vice-versa, tá entendendo? Tu, pra mim, é um exemplo de um equilíbrio muito legal. Tu não deixa uma coisa engolir a outra, sabe? Não fica aquela coisa... você é musicista, mas também tem todo esse seu lado como marca, que você se coloca como marca e se vê como marca. Como é que foi pra tu esse interesse nisso mesmo? E já aproveitar também pra tu falar como é que veio a ideia dos teus livros e das tuas mentorias, tá? Fica à vontade. Massa, vamos lá. Bom, eu acho muito interessante você ter tocado esse assunto, até para nós músicos brasileiros abrirmos mais a cabeça. Se você pega um músico de fora, assim, você vê que ele tem a experiência do tocar e tem a experiência de carreira. A experiência de carreira, quando a gente fala, ele tem conhecimento dos pilares. E esses pilares são financeiro, administrativo, a contabilidade, como se promover, né, o marketing dele, ele divide em departamentos. E aqui no Brasil ainda há uma deficiência que o músico ele só enxerga, só vou estudar meu instrumento, baixar minha cabeça. Isso é fato, você tem que estudar a vida inteira, que nem desde o começo da nossa conversa. Mas se você conseguir estruturar esse outro lado dos departamentos, isso vai ser uma junção perfeita para você trilhar com muita base. Que chão você quer pisar, por onde você quer passar, quais são os trabalhos que você quer dizer sim, quais são os trabalhos que você quer dizer não. Então, acho que essa estrutura é uma ampliação mental que vai dar só o lado positivo para nós músicos. É isso que eu tento batalhar bastante, colocar, através da pouca experiência, né? Não sou cientista de nada, juíza de nada, mas eu sempre que eu puder compartilhar e dar uma luzinha, assim, sabe? Opa, ó, a lâmpada aqui tá acesa. Pensar, fazer as pessoas pensarem, os músicos, um pouco fora da caixa. E quando a gente fala pensar fora da caixa, é ele levantar, olhar para cima, ver que tem horizontes e caminhos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e você saber escolher muito bem sua trajetória e saber colocar valor no seu preço, porque a gente reclama muito de preço, né, de cachê, mas a gente que deixa as pessoas colocarem, porque nós não nos valorizamos. E quando você tem tudo isso muito efetivo dentro de você, você consegue chegar para um contratante, meu cachê é X. E se ele quer mesmo o seu trabalho, ele vai entender todas essas particularidades, esses trabalhos que você faz com a sua imagem, com a sua carreira, e falar, realmente, a Marina merece ganhar isso. Então, ele está comprando um produto que ele realmente deseja. Eu digo assim, produto de uma maneira, tá? Assim, só para a gente empírica, é só para a gente entender melhor aqui. Mas estou contratando aquele ser que ele vai me oferecer o trabalho que preciso, vai ser satisfação pessoal, profissional, todos os âmbitos estarão satisfeitos. Então, acho que é isso que nós, músicos brasileiros, precisamos ampliar um pouquinho mais. E através disso, quando eu migrei para a área da música, eu falei, poxa, eu tenho esse conhecimento, vamos escrever. Eu procurei literaturas que envolvessem esses caminhos. Não encontrei assuntos soltos, que muito bons, bem escritos, algumas literaturas fora do Brasil, e eu falei, poxa, eu quero unir de uma maneira bem rápida, prática e objetiva, porque assim como eu sou agitada, eu acredito que a grande maioria dos músicos sejam para ontem, quando ele começa a ler uma coisa, né, tudo é para agora, e eu percebi que eu precisava ser prática escrevendo, e aí eu falei, poxa, comecei a escrever os livros, e quando eu falei, que título eu coloco? Pensar fora da caixa. E quando eu faço essa coligação, eu penso que o músico ele tem que pensar fora da caixa de som e fora também da caixa de sapato. Então, dali que a gente precisa olhar para frente, para trás, para o lado, para o outro. E foi daí que surgiu a ideia dos livros e estamos aí até agora com eles. Muito bom. Para você que está escutando esse episódio aqui do Repercuta, eu vou deixar na descrição os links da Marina para você que queira ter acesso aos livros dela. Eu ganhei um combo, já vou devorar ele. Agradeço a você, Marina.
Imagina, eu que agradeço. São três, não é isso, Marina? É o Pense com Ação e o Pense Fora da Caixa, que são duas edições, não é isso? Isso, ó, eu dividi ele, na verdade, em três partes. É o Pense Fora da Caixa, Aposte em Você, que é o momento que o músico ele precisa se conhecer antes de qualquer atitude. O segundo ponto é Pense Fora da Caixa, Empreender. A partir do momento que você se conhece, você começa a fazer sua autogestão. E depois Pense com Ação. Não é só basta escrever, colocar em planilha, vamos transformar em atitudes o que você quer. Então, são esses três caminhos que a gente elaborou aí para dar um gás na carreira aí do povo. Te agradeço mais uma vez e tenho certeza que vai me ajudar também, que eu tô nesse processo aqui com o podcast também, na minha tocabilidade, na minha trajetória como baterista também. Tenho certeza que eu vou poder aplicar coisas e, enfim, vai ser massa. Amém, assim seja, e espero ajudar muito mais, o que você precisar, viu? De verdade. Repercuta! Eu queria voltar agora, Marina, me voltar agora pro lado dos shows, um lado que eu nunca deixo passar aqui, no Repercuta. Histórias interessantes, eu sei que tu tocou em 3 edições do Girls on Drums, não é isso? Que é o evento lá com o nosso Joel. O Joel também acompanha o trabalho dele desde o comecinho aqui, desde que eu botei a cara aqui no Instagram também, lá no Instagram. Aqui não, lá no Instagram. Eu queria que tu dividisse com a gente um pouco da tua trajetória, para as pessoas que te conhecem, ou que estão te conhecendo agora também. A Marina já tocou com artistas como Paula Lima, Simone, Benito de Paula, Agnaldo Timóteo, Leci Brandão, Maria Alcina, Jamile. E eu também fiquei curioso, Marina, é um combo de perguntas agora. Fique à vontade, porque eu fiquei curioso assim, vi vídeo seu tocando em trio elétrico, não é isso? Tu me corrige se estiver errado. Tu já tocou em shows usuais, mas tu também faz casamento, cerimônias e tal. E tu também tem uma experiência com TV, né? Você foi baterista do programa Ritmo Brasil, da Rede TV, né? Durante 2 anos. E aí eu acredito que cada modalidade dessa tenha a sua especificidade, né? Fica à vontade para dividir com a gente como é que foi essa tua experiência com cada tipo desse, tá? Enfim, fica à vontade. Claro, você se posicionou super bem, assim, porque nós músicos, a gente precisa compreender o universo das diferenças e dinâmicas de cada projeto. Não tem como a gente encarar a minha tocabilidade do mesmo jeito em todos os projetos. Por exemplo, TV. TV, no programa, nós recebíamos os artistas através das vinhetas e também tocávamos junto a eles, né? Eles iam lá e levavam a banda, nós éramos a banda base, né, do programa, e nós tínhamos que pegar a música como ela é, do artista. Então, isso fez com que eu me policiasse muito nos meus tocares, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que pegar a música fidedigna, respeitando a dinâmica, respeitando, entendendo que você não vai poder firular todo o tempo, respeitando tudo. Então, isso se conscientiza muito sobre o que é tocar e respeitar a música daquele intérprete. Isso fez com que eu me tornasse muito mais polida em algumas tocadas. Trios foi sensacional tocar, sempre é muito bom a vibe, né? Quando você pisa no bumbo, treme o caminhão inteiro, assim, é uma sensação única. Também gravei no SBT, né, a novela, que foi outro tipo de experiência também. Isso eu ia incluir, esqueci aqui também, né? As Aventuras de Poliana no SBT, né? Isso, mas não deixa de ser TV, né? Tá tudo certo. Então, e lá já era respeitar a cena. Então, era um outro tipo de comportamento, né, na música. E fora isso, eu toco com artistas independentes, que cada um tem suas músicas autorais, os seus trabalhos. Então, assim, a gente tem que... Por isso que tem que se entender como marca. Você entregar aquilo que realmente te contrataram, não é o que você quer oferecer. Quando tem essa possibilidade, poxa, te deixam livre, né, para você fazer o que você quiser dentro do seu tocar, tá tudo bem, maravilha. Mas a gente aprende que o músico ele precisa ir se lapidando para cada projeto, respeitando os diretores musicais, enfim. Isso amplia muito o nosso repertório, muito, muito. Foi uma grande escola e está sendo. E aí tem as orquestras, que eu também eu toco em casamentos, cerimônias, e as bandas bailes,
Eu amo tocar em banda baile, amo. E também as gravações de DVDs, né? Que tu fez também. Deve ser outra. É outra dinâmica, né? Com certeza, Porque ele é assim, para, não, ó. vai de novo, vem de novo, de novo. A mesma música tantas vezes, enfim, né? Exatamente. A dinâmica de gravação de DVD, alguns DVDs você grava tudo em estúdio e depois lá no dia da imagem, né, do vídeo, você finge que está tocando, em cima de você tocando, né? Então é uma coisa mais figurativa mesmo, assim, né? Você vai lá, faz mais um teatro, mas tem que tocar no ar. E tem outros DVDs que foram ao vivo, 100% ao vivo. Então, assim, requer muita concentração, ensaios e requer muito de nós músicos. Então, cada desafio faz com que eu aprenda e que eu preciso aprender cada vez mais. Assim, eu nunca estou satisfeita. Eu acho que nenhum músico nunca está satisfeito, né? Se assistir você tocando, fala, poxa, eu posso melhorar aquilo, falta aquilo. Nós somos muito críticos, né? Nós somos exopa ou raça para se criticar a gente, né? Dessa tua trajetória com bandas, DVDs, vários eventos, tem alguma história interessante para dividir com a gente que tu queria compartilhar? Alguma história, pô, algo que tu não esqueça mais nunca? Olha, são tantas coisas, né? Eu sou péssima de memória, sabe? Se eu te falar, nossa, eu lembro daquele fato aqui, acolá, eu vou estar mentindo para você. Mas tem situações que ficam marcadas na nossa mente e marcam a trajetória. Uma delas foi, que eu sempre comento, que foi um marco na minha carreira, assim. Eu sempre fui muito fã do Duda Neves e eu estudei os métodos dele, que nem eu falei. E aí, depois de alguns anos, eu acabei dividindo o mesmo workshop que ele. Era metade ele, o workshop, e metade eu. E aquilo para mim foi um marco, porque uma pessoa que você se inspira tanto e depois de alguns anos você está dividindo um workshop. Pessoas também, isso que me marca muito. Então, assim, não é nem, eu não falo isso nem para massagear ego, não. Eu falo isso para motivar quem está ouvindo, vendo, qualquer coisa que seja, sempre, porque às vezes para nós músicos a gente fica muito desacreditado, né? No nosso potencial, nas coisas que a Verdade. carreira pode oferecer. E se a gente tentar fazer o mais correto, mais saudável, ter bom caráter no cenário, eu acho que as coisas elas desenrolam tão bem que vão acontecendo e os caminhos vão florescendo naturalmente. Isso é uma sensação muito boa, viu? Se for para pontuar uma coisa que eu gosto muito de exaltar, seria esse ponto mesmo. Uhum, tá bem. Passar agora para falar contigo. Tu compartilhou essas tuas vivências desde a saída da outra área para a área musical. Quais foram os desafios que tu viu logo de cara, assim, e as dificuldades que tu viu ao girar essa chave mesmo e ir pro lado da música, enfim, e aí constituir a carreira mesmo? Olha, uma das maiores viradas de chave e dificuldade de terminar de virar essa chave quando eu fiz essa transição foi a questão financeira, porque eu vinha de uma área estabilizada e quando eu migrei para a área da música, obviamente os valores eram totalmente diferentes, né? Que a gente sabe que o cachê não existe um padrão. Se eu falar que aqui em Exato. São Paulo a gente ganha X, no Nordeste ganha Y, eu sei que as coisas são diferentes, distribuições são diferentes de cachê. Não tem uma base que a gente fala, ó, todo mundo, né, todo mundo ganha R$ 500 no show de bar, R$ 700 no bar. Mentira, não tem uma base, né, pra gente ter um parâmetro. Então, isso foi uma das dificuldades que eu enfrentei, que eu falei, poxa, eu preciso organizar melhor toda essa questão financeira. Obviamente, eu já tinha feito uma reserva, mas a vida continua, as contas continuam, né? E eu precisei olhar com mais carinho esses detalhes e me mobilizar. E aí foi onde eu percebi que a comunicação é muito importante para os músicos. Você saber dialogar com o contratante, você saber mostrar seu trabalho de uma maneira prática, rápida, que a pessoa entenda a sua mensagem e não dificultar, né, um contrato, saber escrever um contrato bem interessante, onde o músico não saia prejudicado na hora de fechar um evento.
Então, isso me ampliou, sabe? Eu digo que nem foi uma dificuldade, foi um olhar mais estratégico que eu tive que ter em determinadas circunstâncias. Então, acho que foi até nutritivo para mim, viu? É sinal de que você foi usando todas as etapas, né? Os caminhos. Tu já falou até em outra entrevista que eu vi. Aliás, nem a entrevista, que pra mim é um bate-papo mesmo, nem é nem é um interrogatório nem nada. É, de você não pensar só no objetivo, né? Mas pensar na jornada até ele lá. É tão importante quanto, né? Exatamente. É que nem a gente comenta sempre, que às vezes a gente fica tão fissurado no pote de ouro, lá no final do arco-íris, e esquece, né, o que você pode encontrar até lá, até o finalzinho do pote de ouro. Então é isso que a gente precisa saber buscar oportunidades e achar as oportunidades também, porque muitas vezes nós buscamos muito externas coisas e muitas propostas. Eu espero aquela pessoa me contratar. Não, gere você, contrate a pessoa, vá atrás. Não é só porque você é musicista, nós ficamos lá atrás, o baterista, que nós precisamos esperar ser contratado. Por que você não se mobiliza e contrata o cantor? Fazer ao contrário. Então, sair dessa situação de comodismo, né? Poxa, vou ficar aqui em casa, alguém vai me chamar no WhatsApp para esse final de semana para eu trabalhar. Não, vá atrás, se mobilize, né? Não é só ficar esperando. Então, acho que esse start de ação, pensar com ação é muito importante para nós, muito. Nesse sentido também, Marina, a gente falou agora de dificuldades, de desafios, questão financeira também. Nesse sentido, eu acho que deve ser muito gratificante. Deve ser não, tenho certeza que é muito gratificante e também, tanto simbolicamente pelo reconhecimento do teu trabalho, como também financeiramente, é claro, dispor de marcas que te apoiam, né, e que te patrocinam. Eu queria que tu falasse um pouco da tua história com cada uma delas. Eu vou listar aqui. A Marina é patrocinada pela Feel Good Pads, né? Os pratos Zeus, as baterias The One, Spanking, nas baquetas, que foi foi o teu primeiro patrocínio, né, Marina? Isso. Os carrões Marcos Brandão, a Balbags, as peles do Duportes, TMX no áudio e também a FSA. Fica à vontade, Marina, para falar sobre como aconteceu, enfim, né? Olha que engraçado. Para você ver como a gente desacredita muitas vezes das redes sociais, né? E se você souber trabalhar suas redes sociais de uma maneira não forçada, sendo você, mostrando a sua verdade, se entendendo como marca, né? As empresas também te enxergarão como marca. Todas essas marcas que eu represento, todas foi via rede social. E não fui eu correndo atrás. Então foram comunicações, diálogos abertos. E aí eles enviaram instrumentos. Todos eu sou 100% patrocinada, não pago por nenhum instrumento, por nada. Eu falo isso também, não é para massagear o ego, mas sim para falar que isso é possível se você fizer um trabalho com seriedade, mostrar que você usa o instrumento porque você gosta, que para você, antes de ter, seja, porque se você mostrar sua verdade, as marcas entenderão a sua verdade e vai interessar ou não ela mandar um instrumento para você representar. Isso tem que ser muito saudável, muito saudável. Não é só ter e para se aparecer. Não, é porque você usa, porque se coloca na estrada aquele instrumento, você acredita. Então isso tem que se tornar uma coisa saudável e um merecimento. O Norton, que é da Sonotec, o qual eu represento a bateria de One e os pratos Zeus, ele sempre diz isso. Que quando eles escolhem uma pessoa para representar, foi por merecimento. Esse merecimento, muitas vezes, pode ser por um público que essa pessoa conquista, que esse músico tem, por um trabalho de consciência que esse músico executa, por N motivos, assim.
Então, às vezes, não é só focar por um caminho. O músico, ele pode, que nem a gente sempre comentou, desde aqui no início da nossa conversa, ter várias diretrizes. Uma maneira ou outra, uma marca ou outra, talvez essa diretriz que você abriu, seja interessante para você representar aquela marca. Então, isso é uma coisa que eu gosto de comentar bastante, frisar muito. Faça um trabalho saudável, que as coisas acontecem. Os músicos trabalharem suas redes sociais e não esquecer também que o mundo não é só online, ele também acontece no offline. Isso aí. Eles observam muito o offline, viu, as empresas. É uma responsabilidade tanto você representar uma marca, usar um produto, por quê? Tem os dois lados da moeda. O primeiro lado é o músico gostar, o outro lado é a empresa enviar um instrumento para você de graça. Num país que os instrumentos são caros, os impostos são altos. E por que o músico não representa seriamente aquilo? Não por questão só de se aparecer, mas porque usa, acredita e outra, expande a ideia, passa para os outros músicos da sua verdade. Volto a dizer, por isso que é tão importante o músico se conhecer, saber sua identidade, seu DNA. Porque só assim você vai também mostrar verdade quando você estiver usando aquele instrumento. Não só porque eu quero me aparecer, né? E aí a empresa vai se tornar uma relação muito favorável para ambos serão satisfeitos, estarão satisfeitos, e a caminhada aí seguirá por muitos anos, com certeza. Tem, ó, por exemplo, a Spank, que foi a primeira, desde quando eu entrei no cenário, ela já me patrocinou, estou com ela e não pretendo, já recebi propostas de outras marcas, não estou desmerecendo a qualidade, não é nada disso, mas eu acredito que a gente tem que honrar aquelas pessoas que nos dão credibilidade, nos honram também. Então, eu acredito muito que vale a pena continuar com ela. E isso é uma coisa que eu tenho por ela, um carisma, um carinho. Por quê? Porque eu gosto do produto também. Então, a gente acaba criando essa relação. Isso é muito gostoso. Hoje tu acompanha quantos artistas de forma fixa, assim? Olha, eu não trabalho fixo com nenhum artista, né? Dificilmente eu me vinculo a projetos, né? Então, hoje em São Paulo, eu acompanho mais de 10 artistas independentes, fora as bandas de baile, fora as orquestras que eu toco, fora projetos que não são de São Paulo, né? Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. Então, a gente acaba, como o pessoal é bem organizado que eu trabalho, eles passam a agenda antes, então eu consigo conciliar. Quando eu não consigo, eu tenho pessoas que eu confio muito, que são subs, né? Que eu já tenho os repertórios embaixo da manga, debaixo do dedo, e tá tudo certo. A gente é baterista, tem toda aquela rotina de carregar peso, aquela coisa toda, muito show, enfim, tu participa de muitos projetos, como tu acabou de falar. Aí a questão de cuidar da saúde, tu tem, assim, cuidar da saúde é pra vida toda, né? Não é só pra tocar bateria, né? Mas tu faz algo específico, enfim, como é que tu cuida da tua saúde, assim? Tu é aquela pessoa de academia, enfim, pedala, enfim, como é que é pra você? Ou não, ou... Porque eu também já recebi pessoas que dizem assim, eu não faço nada não, eu vou lá e toco. E... Não, eu acredito que o músico ele precisa muito se cuidar em todos os sentidos, porque a nossa alimentação, nós dormimos pouco, né? Quando tá na vibe dos shows, da correria, é uma loucura. Mas eu me cuido sim. Depois dos 30, o corpo da mulher modifica demais, né? Que as ouvintes aí saberão o que eu estou dizendo. E então, eu me cuido, eu faço caminhada, sempre que eu posso corro também. E minha alimentação é bem regrada. Isso de uns anos para cá, tá? Isso não foi a vida inteira assim, não. Foi quando, às vezes, a gente pensa que tá tudo bem com o nosso corpo, vai fazer os check-ups dos anos, assim, você fala, não tá tudo bem, tá? E eu achava que tava, nossa, super saudável. Então, esses impactos fazem com que a gente tome mais cuidado. E hoje, sim, hoje eu posso falar que eu me cuido bem nesses parâmetros e cada vez eu quero mais me cuidar. Então, isso influencia até no meu tocar, a maneira de ergonomia, eu presto mais atenção, alimentação antes do show, sabe? Então, a maturidade também vai nos ajudando, né, a olhar isso
tirando, extraindo certas coisas que não nos acrescentam em nada. Então isso foi muito bom acontecer. Sobre o play, Marina, eu sei que deve ser um set para cada modalidade dessa aí. Mas tu poderia descrever o teu set? Tu tem alguma mania, alguma coisa, alguma particularidade tua no teu set, algo que tu curta, ou algo que tu não usaria de jeito nenhum, não curte muito, né? Ou então, sei lá, alguma peça inseparável, tu tem alguma coisa desse tipo, assim, se você puder descrever o teu set para um evento médio, enfim, porque é tanta coisa, né? Para casamento é de um jeito, para trio é outra, para DVD é outra, mas se você puder descrever. Ó, vamos lá. Meu setup convencional, tá? Bumbo 22, 10, 12 e 16, caixa sempre 14, setup de pratos 14, 10, 16, 18 e 20. Eu sou bem convencional mesmo. E aí, quando eu uso a outra bateria, que é mais para DVD, gravações mais, né, relevantes, bumbo 20, 10, 12, 14, surdo, 14 caixa, mesmo setup de pratos. E aí, para bares, eu diminuo, né? Que tem um estilo mais coquetel que a gente chama, né? Que é com um tomzinho. E aí, eu tenho uma mania. Eu gosto muito do splash, né? E eu uso ele aqui do meu lado esquerdo. E o splash, sempre que eu posso, eu uso ele como ataque. Eu gosto bastante desse sonzinho dele, assim, né? Eu percebi isso então, em alguns vídeos, eu percebi. Então, e é uma mania que eu tenho, mas todo mundo fica até, poxa, Maria, você usa como ataque, não como efeito? Exatamente, eu uso ele como ataque. Eu uno ele ao 16 com os crush da vida aí, viu? Ele entra no mesmo time pra mim. Eu percebi, acho que foi até algum vídeo seu em São Paulo, tocando lá com o Tarron. Aí eu prestei atenção, tipo, ela usa como ataque. Na esquerda lá, o splash, eu lembro. Exatamente. E aí eu tenho o Tarron, né, que eu levo para eventos, assim, aleatórios. Geralmente quando eu tô porque eu trabalho com alguns cantores que tocam violão e cantam. E a gente vai nesse formato pocket mesmo, e aí eu acabo levando o Tarron, e quando não, o Carrom. E aí eu tenho dois Carrons do Marcos Brandão, eu tenho o de Teca e de Sumaúma, bem legal. Então eu tenho uns setups aí para algumas configurações, dá para brincar bastante. Marina, eu queria te agradecer. A gente tá chegando já quase ao final aqui do episódio, tá? Te agradecer mais uma vez pela disponibilidade nessa rotina doida que a gente tem, e pandemia e tudo, e tu conseguiu um tempinho na tua agenda para marcar presença aqui no Repercuta. Mas como a gente tá num podcast, eu queria saber de você como é que veio essa ideia também. Assim, acho que deve ter sido natural. Você também é podcaster, né? Que é voltado para músicos, né? E eu acho muito interessante que isso fica muito sincado com a própria ideia dos teus livros, né? Sabe? Eu escutei alguns episódios e eu disse, poxa, isso aqui, ele funciona como uma amostra grátis do que você deve encontrar no livro, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Como é que é para tu produzir? Exatamente, você desvendou aí um mistério, que não tem mistério, né? Mas assim, é exatamente isso. Eu quis trazer no podcast pílulas assim de pensamentos, coisa rápida, prática, objetiva, que nem eu já falei, né? E assim como eu gosto de coisas objetivas. Eu não gosto muito de firula, sabe? De enrolação. Proporcionar isso, a pessoa coloca no fone, e às vezes passou 5 episódios, ela nem percebeu, né? Rapidinho, né? Às vezes tem uns que são segundos, outros 1 minuto. E eu tento fazer isso, que seja uma mensagem que a pessoa acolha e tenta colocar em prática. E nos livros eu também tento embaralhar tudo isso daí e fazer de uma maneira bem rápida, que a pessoa leia e se interaja com aquele assunto e depois, poxa, eu posso colocar já em prática. Para não ficar firulando, pensando por onde começar, que dia começar. Não, acabou, já coloca em prática. Eu curto muito esse formato, ainda vou ler teus livros. Eu recebi alguns minutos antes de começar a gravar aqui, mas o que eu acho muito legal é que essa tua forma de se colocar, ela é mais acolhedora, sabe? Eu acho que essa coisa muito circunnavegante, ela afasta, ela mostra assim, olha, que tu precisa disso tudo aqui pra estar aqui onde eu tô. E o teu modo de se colocar pra mim é muito acolhedor nesse sentido, dizer assim, tipo, a gente faz junto e você também consegue fazer, sabe? Achei massa. Não, é exatamente isso, porque não tem mistério. As pessoas às vezes querem montar um palácio
E não é isso, não, é simples, é simples. Começa pela base, estrutura a coluna, depois vem o telhadinho e tá tudo certo. E cada coisa terá seu tempo, seu investimento. Eu não posso falar que montar uma base é o mesmo valor das colunas. Não dá para jogar o mesmo jogo nesse sentido. Então, é cada passo de uma vez, você se respeitar, se entender que você está no meio de profissionais e cada profissional tem um jeito de agir, você tem que ir mostrando sua verdade, se adaptando e vendo o que é bom para você e o que não é. Por isso, o ato de se conhecer é primordial, porque você não vai se machucar, você vai se preservar em alguns momentos, ou você vai se jogar naquele projeto, e aí você vai sabendo dosar o que é bom para você e o que não é. Assim, é a hora das indicações aqui, pode ser? Claro, vamos lá. Então vamos lá, vamos embora. Marina Marques, uma música importante para você na tua trajetória, na tua carreira, enfim. Tem uma música da Kel Smith, atual, que é muito real, assim, ela chama Seja Gentil. Eu acho que faz muito sentido ao que eu estou vivendo agora e o que a humanidade está vivendo. Quem não conhece, vai lá e coloque. Depois me digam. Agora, um disco importante para tu? Olha, disco da Rita Lee. O acústico dela foi a viradinha de chave para eu estudar quando era novinha. Um livro? Olha, livro, são tantos agora. Mas eu digo a Bíblia. Um filme? Filme eu sou péssima, sabia? Porque eu não assisto muito. Mas, gente, eu tenho um Indiana Jones. Nossa, sempre fica na minha cabeça os filmes dele. Historiadora, né? Eu ia ser historiadora. Isso. É, né? Aí fica o mais próximo possível de lá, né? Chega o mais próximo. Agora, você responde se você tiver, porque tem muita gente que já não assiste mais TV, enfim. Uma série que tu curta e um programa de TV que tu curta. Série eu não assisto, né? Eu não curto muito, não. Vejo, assim, episódios soltos, mas não sei se eu falar algum, não tem. E de TV, o que eu assisto são as coisas que eu gravo. Os programas que eu participei, eu assisti, assim, sabe? Dificilmente, viu, eu paro pra... Às vezes eu assisto uma reportagem aqui, acolá, dos bairros, assim, né, pra ficar mais antenada do que tá acontecendo, mas não paro muito pra ver, não, viu? O primeiro show que tu fez na vida, o primeiro show que tu tocou, tu lembra? Lembro, profissionalmente foi um baile de casamento. Eu toquei 3 horas e meia, mais ou menos. No dia seguinte, eu não existia. Porque eu não tinha essa noção, né? Que era tão pesado assim, direto. E no dia seguinte, eu quase caí de cama. E o primeiro show que tu foi ver na vida? Nossa, isso eu nem faço ideia qual foi o primeiro show. Né? Porque eu sempre fui muito, muito ligada à música, minha família, né? Então, eu acho que foi um evento de igreja, assim, que eu fui em estádio ver, alguma coisa assim. Agora, Marina, fala pra gente. Normalmente o pessoal chora nessa pergunta aqui agora. Espero que não, mas que você tá sendo categórica até agora. Vamos ver. 5 bateristas, referências pra você, pra Marina Marques. 5? Vamos lá. Bom, Virgil Donati, Thomas Lang, Rick Latam, Lilian Carmona. E olha, nesse quinto aqui eu posso elencar tanta gente, tanto músico bom, mas eu quero dar uma para Doroteia. Sabe aquela senhora que toca? Sim, Doroteia sim, Taylor. Sim. Eu gosto muito da tocabilidade dela, assim, o jeito dela tocar. Gosto bastante. Tu falou da Doroteia, isso se conecta com a próxima pergunta. Quando tu vê alguém tocando bateria, o que é que te chama a atenção logo de cara? O que é que tu procura na pessoa? Olha, primeiro eu olho muito como a performance da pessoa. Eu gosto da pessoa que toca, que não é aquela pessoa que fica no circo, entende? Então, assim, eu gosto do som. Então, assim, eu presto muita atenção como a pessoa está executando aquilo.
E eu gosto, porque a pessoa toca e extrai o som exatamente como ela quer. Então, essas pessoas que eu comentei que eu admiro, assim, uma das, né, são 5, poderia ser muito mais aqui. Mas todas essas pessoas eu admiro porque elas realmente mostram o que fazem na bateria, sabe? O som sai o que elas querem, não é? Às vezes a gente toca uma coisa, não, depois que a gente ouve gravado, né? Fala, poxa, nossa, eu fiz isso. Às vezes não é nem intuitivo, e essas pessoas fazem todas intuitivamente o som sair do jeito que elas querem. Isso é legal, isso é experiência, isso é estudo, né? Verdade. Agora, Marina, você escolhe um momento de realização nessa tua carreira até agora? Olha, muito marcante foi quando eu ganhei o primeiro patrocínio, que foi com a Spank. Quando eu não acreditava no meu próprio potencial e eles me deram a oportunidade. Foi daí um divisor de águas, onde eu entendi que eu tinha que me profissionalizar cada vez mais para oferecer cada vez mais. Primeiro para mim, para quem me contrata, e para as pessoas que acreditam no meu trabalho, que são as empresas. Isso foi sabe aquele, poxa, comigo, eu li um contrato 10 vezes, para você ter noção, assim, eu falei, será que tá certinho mesmo? Será que não foi engano não, que eles mandaram por e-mail errado? Então isso é muito legal, é uma satisfação muito grande. E por último, Marina, te agradecendo mais uma vez, qual é o conselho que a Marina Marques dá para quem está começando a querer estudar bateria, né? Para quem quer começar a estudar agora, para quem está começando a tocar, já toca, enfim, mas está no comecinho. Bom, primeiro eu também quero te agradecer aqui por o convite, por olhar para minha carreira. E você, como baterista, nós sabemos todas as dificuldades. E quando a gente pode dividir pensamentos com pessoas inteligentes, assim como você, é muito saudável. E com certeza isso é fruto para ajudar outras pessoas que talvez estejam desmotivados, né, na carreira e dar um gás. Muito obrigada, de verdade. O que eu posso dizer para o pessoal é que não existe fórmula para a carreira. Não se baseie na grama do vizinho, não fique olhando só o telhado do vizinho, do outro músico que está trabalhando, deixando de trabalhar. Neste momento, olhe para você, reveja a sua carreira, veja pontos que você pode melhorar ou retirar de coisas que não está agradando mais, que com isso você vai para frente. Porque quando a gente fica só olhando, por que aquele músico tem mais trabalho que eu, se eu tenho mais capacidade técnica? Talvez ele tenha uma coisa que você não tenha, talvez ele tenha mais comunicação, talvez ele tenha um carisma que seja, que isso conta numa carreira, numa relação de negócios. Então, não se prenda a detalhes, se prenda no que você pode melhorar cada vez mais, e com isso você fazendo sempre saudável, tendo bom caráter, as coisas elas vão acontecendo e você vai abrindo caminhos, possibilidades, e quando você vê, você já abriu uma outra janela de oportunidade, você pode escrever um e-book, você pode montar um workshop, montar um projeto, isso vai te motivando cada vez mais, te dando gás mental, isso vai te abrindo muitas outras oportunidades, vamos dizer assim, vale muito a pena investir no momento de criação. Acho que a dica que eu poderia dar é essa, crie, cada vez mais. Essa foi Marina Marques, nesse que foi mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Marina, esse espaço final para algum recado final que você queira dar e falar sobre teus projetos futuros, o que é que vem pela frente aí? Opa, massa! Os projetos, eu tô trabalhando com uma galera bem legal, então vai vir muita coisa gravada, de DVD, vem muitas músicas aí no streamings. Agradecer todas as marcas que me apoiam. Sem elas, certamente a trajetória seria bem diferente, porque nós sabemos que no Brasil ter instrumentos de qualidade é sempre muito pesado no bolso, né? Então, agradeço demais. Agradeço todas as pessoas que acompanham os meus trabalhos e, por sinal, já acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram Marina Marques Batera, no Facebook Marina Marques, no YouTube Marina Marques, facinho de achar. E no podcast também, Pense Fora da Caixa. Então, qualquer dúvida assim que tiverem, que sugestões, podem conversar, não tem erro não. Aqui a gente divide o que a gente puder, com certeza.